Olá! Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas a respeito do transtorno do espectro autista e nós vamos falar hoje sobre uma outra particularidade, né, que envolve as questões do autismo. Hoje nós vamos falar sobre a interação social. Esse é um aspecto muito importante que envolve aqueles três campos que nós já conversamos e eles abarcam a questão do diagnóstico. Mas, antes de nós falarmos a respeito das características, nós vamos entender um pouquinho o que é a interação social. Um dos principais pontos no tratamento da criança que tem o transtorno do espectro autista é criar condições para que ela possa interagir socialmente. A interação social ela é fundamental para o desenvolvimento infantil. E nós sabemos que ela ocorre nas experiências que a criança tem em diferentes espaços e com diferentes crianças. Na verdade, no autismo, esse desenvolvimento ele é prejudicado ou ele é deficitário. Por quê? Por que nós podemos dizer que toda criança que apresenta o quadro do transtorno do espectro autista, ela vai apresentar dificuldades na interação social? Pelas outras dificuldades que nós já vimos, né? Essas dificuldades de interação social, elas são causadas muitas vezes por problemas sensoriais, por atraso na linguagem, dificuldade em usar formas de comunicação, como, por exemplo, perceber o sentimento do outro, perceber os gestos, perceber a face humana. Então, essas dificuldades, elas vão trazer dificuldades na interação social. Essa criança, ela vai ter mais dificuldade nesse convívio, nesse compartilhamento de experiências. E o que é importante nesse sentido? Que toda intervenção ela ocorra antes dos 3 anos, porque isso já é perceptível desde bem cedo. Por isso, nós temos visto as crianças cada vez mais cedo, né, sendo diagnosticadas, e também nós temos percebido o quanto as terapias elas têm sido intensificadas nos primeiros anos de vida. E aí, essa escolarização, essas atividades sociais que a criança participa, vão ajudar em quê? Né? Vão ajudar nesse processo, para ela aprender a perceber o outro, para ela conseguir interagir com as outras crianças. Essas atividades espontâneas que nós temos no ambiente escolar vão ajudar a criança a perceber essas situações, né? E vão direcionar também para outras questões que ela tem dificuldade, como, por exemplo, as rotinas, as regras. Nós já tínhamos visto anteriormente, bem assim, por cima, essas questões que envolvem as dificuldades de interação social. E hoje nós vamos falar um pouquinho delas. E na próxima aula, nós vamos especificar quais são algumas intervenções que nós podemos fazer na sala de aula. Nós vimos que essa interação nem sempre é se isolar, né? Nós temos algumas pessoas têm a ideia de que o autista é aquele que fica sozinho e que nunca vai brincar com o outro. Mas nós vimos que não é bem assim, né? Não é que não vai estar junto com o outro. Às vezes está com o outro. Mas o que a gente tem que garantir é que ocorra essa interação. Porque às vezes ele está junto, mas ele não está participando da atividade que as demais crianças estão fazendo. Outra questão importante é esse pobre contato visual ou ausência, né? Nós não podemos dizer assim, ele olha no olho, então ele não é autista. Isso não existe mais, né? Às vezes, o que a gente precisa prestar mais atenção? Como que essa criança olha? Será que quando ela está brincando, será que quando eu estou falando com ela, ela olha para minha boca, ela olha para minha mão? Ou ela olha, mas ela não tem intenção comunicativa? Isso é importante, porque se essas questões acontecem, nós como professores precisamos fazer as intervenções para que essa criança consiga perceber que esse olhar é importante na comunicação. E vai ser importante também para a interação com as outras crianças, né? A autopercepção e a percepção do outro é outra questão muito importante para que a criança consiga participar das atividades em grupo. Ela tem que perceber a outra pessoa. Tudo que é em grupo, eu estou fazendo com outros. Eu não estou ali só e fazendo sozinho o que eu defini, a atividade que eu defini que vai ser realizada.
Então, essa é uma outra particularidade para a gente observar. Quando essa criança está no parque, ela está brincando com outros ou ela está no parque fazendo o que ela escolheu? Quando ela está sentada numa mesa brincando com peças de encaixe, com massinha, outras coisas que foram propostas, ela está brincando com o grupo ou ela está apenas ocupando o espaço que o grupo está? E aí é que entra a nossa intervenção. A nossa intervenção tem que ser trazer essa criança para essa interação social que está acontecendo ali naquele momento. Outra coisa importante é a dificuldade de atenção compartilhada que as crianças têm. Nós já falamos também um pouquinho sobre isso, né? Prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Essa é uma dificuldade que o autista tem. Então, se ele tem essa dificuldade de atenção comprometida, eu tenho que fazer inferência nessa brincadeira, eu tenho que ajudar, eu tenho que estimular, eu tenho que trazer outros. Senão, essa atenção ela vai ficar exclusiva para aquilo que a criança tem a intenção de realizar. É só o desejo que ela tem e não compartilhar esse espaço com outras pessoas, né? A dificuldade também de entender as outras pessoas, de entender as expressões faciais, a linguagem corporal, tudo isso afeta a interação social. Então, ele não percebe, às vezes, que o outro não está gostando, ou ele não percebe que o outro espera dele um retorno das situações que envolvem a brincadeira. Não responder quando é chamado pelo nome é uma outra dificuldade que traz aí dificuldades nessa interação social, porque a outra criança chama, ele não responde, a outra criança chama, ele não responde e o outro desiste. Então, se não existir essa intervenção do professor, a criança vai sempre ficar estagnada nessa questão das dificuldades da interação social, né? Reconhecer as rotinas de controle social, né? Perceber a brincadeira começou, a brincadeira terminou. Isso ele vai precisar de pistas, né? E nós já falamos da questão que envolvem as pistas visuais anteriormente. E a ausência desse contato visual direto também traz algumas complicações nessa interação social. Agora eu vou compartilhar com vocês um vídeo bem interessante que fala um pouquinho sobre a socialização. O que é socialização? Olá a todos, tudo bem? Boa noite, bom domingo a todos, bom final de domingo. Sejam bem-vindos a mais uma Neurolive de Autismo. Eu, Dr. Clay Brits, neurologista infantil, venho mais uma vez aqui pela Neurosaber falar com vocês sobre um assunto sempre importante, que é sobre autismo e suas nuances, suas características, as formas de intervenção, as formas de conduzir e determinadas explicações que podem ajudar muito na condução dessas crianças em casa, na escola e nas intervenções clínicas, não é mesmo? Que bom que vocês estão chegando, vem pra cá, vamos conversar sobre um assunto muito importante hoje, que é sobre autismo e socialização, né? Os aspectos da socialização, o que é socialização, o que está alterado na socialização de crianças com autismo, em que o cérebro do indivíduo que tem autismo falha nos processos de socialização e em que aspectos e áreas cerebrais que estão alteradas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Um assunto muito importante para você, você não acha? Então vamos aproveitar e, lógico, vamos curtir e compartilhar esse vídeo. Aproveita para chamar os professores que você conhece, amigos que precisam, pais que estejam precisando dessa live e especialmente profissionais de saúde e educação que têm relação ou que trabalham com essas crianças no seu dia a dia. Sejam bem-vindos a mais essa Neurolive, que nós vamos tocar num assunto importante. Quem não quer falar sobre socialização, não é mesmo? Quando a gente fala de autismo, é fundamental falar de socialização, porque sem dúvida alguma é o que mais atrapalha a vida dessas crianças. É o aspecto do autismo que mais impede com que essas crianças desenvolvam determinadas características, determinados requisitos básicos para ter uma vida normal, para ter uma vida tranquila e, obviamente, para permitir com que toda a sua família viva da melhor forma possível. O déficit de socialização em crianças com autismo é o que mais impede essa criança de plenamente
vir adquirir tudo que ela precisa para ter um bom desenvolvimento. E é verdade. E é por isso mesmo que nós vamos falar sobre esse assunto. Mas em primeiro lugar, o que é socialização, né? O que é socializar? Primeiro ponto é preferir o sujeito do que o objeto. Quando eu tenho uma socialização normal, obviamente eu sempre procuro o outro, eu procuro interagir, eu procuro chegar e ver as pessoas primeiro, eu priorizo a relação com o sujeito, com o homem, com a mulher, com um amiguinho, com a amiguinha, eu vou atrás do indivíduo, eu deixo os objetos em segundo plano, eu deixo as rotinas em segundo plano, as repetições em segundo plano, eu priorizo o relacionamento com as pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Segunda questão importante da socialização, eu consigo entender o ambiente e consigo entender as pessoas quando falam comigo ou fazem sinais ou falam de determinadas formas. E eu me faço entender. Eu me faço entender para os outros passam a compreender o que eu estou demonstrando por gestos, por sinais ou por palavras. Terceiro ponto importante da socialização é se sentir num ambiente social de forma tranquila e se colocar no lugar do outro, no tempo adequado, se colocar no lugar do outro naquilo que o outro está sentindo. Eu passo a recuar quando eu percebo que o outro está sofrendo ou que precisa ter meu apoio. Eu passo a me colocar de forma empática no lugar dos outros. Quarto ponto, o que é se socializar? É saber usar as mais diversas formas de linguagem e de comunicação para poder se expressar socialmente, se expressar para o outro, conseguir fazer com que os meus sentimentos sejam compreendidos pelos outros. Aquilo que eu quero, ser compreendido pelos outros. Aquilo que eu desejo, ser compreendido pelos outros. Tudo isso, gente, é se socializar. Que mais? Quando eu tenho a capacidade de entender processos de socialização, eu percebo os lugares como lugares que fazem parte da história de alguém, da história de um grupo, do significado daquele local de acordo com o contexto daquele local. Então eu passo a identificar que eu estou num ambiente de igreja, ou num ambiente de escola, num ambiente de administração, ou no ambiente da minha casa. Eu consigo tomar atitudes de acordo com o contexto em que eu estou. E eu modifico essa minha atitude de acordo com o contexto. Não é? Porque eu consigo identificar o local e passar a tomar atitudes, trejeitos, formas de ser de acordo com o ambiente. E por último, se socializar é sentir-se à vontade no ambiente com as pessoas. É sentir que está junto com as pessoas é gostoso, é desejável e eu quero permanecer ali porque tem pessoas ali. Entenderam o que é se socializar? É tudo isso. E o nosso cérebro tem áreas específicas para identificar situações, contextos, linguagens relacionadas ao ambiente social. Áreas do lobo temporal, áreas do lobo frontal, áreas de transição entre o lobo temporal e o occipital fazem todo esse processo. Áreas parietais que fazem a identificação tridimensional em 3D e também de localizar espacialmente onde estão os olhos, o nariz e a boca das pessoas que estão entrando em contato com a gente, para que a gente identifique quem é essa pessoa. Então, todas essas áreas cerebrais, elas agem em conjunto para que a gente consiga tomar atitudes e compreender atitudes sociais. Mas e aí? O que acontece numa criança que tem autismo? O que acontece num adolescente ou num adulto que tem autismo? Aonde está o problema? Então nós sabemos que existem quatro teorias que estão bem fundamentadas, bem consolidadas, que tentam explicar o que acontece no cérebro do indivíduo com autismo para que ele não consiga se socializar direito. Então, primeiro,
no cérebro do indivíduo com autismo existem áreas desorganizadas de neurônios, áreas não muito bem conectadas entre elas, que fazem com que o indivíduo com autismo não consiga ter uma boa percepção social. O que é percepção social? É a capacidade que a gente tem de identificar por meio de sinais físicos, sinais comportamentais do outro, que aquela atitude, que aqueles sinais têm um significado social, têm um significado linguístico e de comunicação social. Então, isso é percepção social. A criança que tem autismo, ela tem uma dificuldade de identificar esses pontos faciais, esses pontos comportamentais, os trejeitos comportamentais, para fazer uma leitura social daquela atitude ou daquele traço físico. Outro ponto que está alterado é, nessas crianças, dentro da percepção social, é uma inabilidade que elas apresentam de sentir e de identificar coisas, lugares, pessoas, momentos, contextos ligados a pessoas ou ligados à história social daquela pessoa ou daquele lugar. Então ela não consegue fazer essa interligação entre esses dados de informação física expressa daquele espaço, daquele ambiente, e não consegue fazer essa identificação das coisas, dos lugares, dos momentos, e fazer essa interconexão entre essas informações e ter um resultado social. E por último, uma inabilidade em se afeiçoar. Uma inabilidade em se afeiçoar e ligar a afetos e também sentimentos de uma forma aprazível, sociável, tá? E faz com que essa criança tenha muita dificuldade de lidar com todo esse processo. Então ela precisa ter alguém mediando para que ela entenda determinadas situações que dependem de áreas cerebrais, para que ela tenha uma boa percepção social do que está acontecendo. Então esse é o primeiro ponto, ó, dificuldade de percepção social. Segundo ponto que está alterado no cérebro e na conduta dessas crianças é a chamada teoria da mente. A teoria da mente é uma capacidade inata, olha bem, a gente nasce com essa capacidade de, ao ver alguém, ao observar um comportamento do outro, mais ou menos nos colocarmos no lugar do outro e perceber o que o outro provavelmente está sentindo, está pensando, e ao mesmo tempo, somente por comunicação não verbal, sem falar, mais ou menos imaginar se o outro está sofrendo, se o outro está alegre, o que mais ou menos o outro está pensando daquilo que está acontecendo em volta dele. Indivíduos com autismo apresentam alterações em relação à chamada teoria da mente. A nossa capacidade inata de perceber todos esses sinais que têm uma fundamentação social. Certo, gente? Percepção social, teoria da mente. Terceira teoria é a teoria relacionada a problemas no desenvolvimento da linguagem. Então, a criança, o adolescente, a pessoa com autismo não consegue utilizar símbolos linguísticos, falas, determinadas estruturas de frase ou determinados significados sentimentais ou sociais por detrás das palavras, para que possa identificar socialmente o que está acontecendo. Então, uma dificuldade no desenvolvimento de linguagem. Então, o indivíduo não consegue estruturar adequadamente uma frase, ou ao ouvir uma frase, não consegue dar significado social, afetivo, empático àquela frase que ela está ouvindo. Então, é muito importante saber que também a linguagem está dentro desse processo. E por último, a capacidade de perceber o todo através de um pedaço. Isso chama-se teoria da coerência central. Então, quando a gente pega um pedacinho de um prato, né? Um prato que quebrou, caiu no chão, aí de repente você vai lá e mostra um pedacinho para a mamãe
ou um pedacinho para alguém, a pessoa que está vendo já imagina, ó, aquilo é um prato. Aliás, aquilo foi um prato. Então, a criança com autismo, o indivíduo com autismo, tem muita dificuldade a partir de um pedaço da história, ou um pedaço do objeto, ou um pedaço de uma casa, entender o todo de como era aquela casa, de como era, o que está por detrás daquela história por meio de um pedaço dela. Ou um pequeno sinal no olhar, um pequeno sinal que a gente faz, ela não consegue também fazer a interpretação do todo, tá? Então, quem quer estudar profundamente o que está alterado nos processos de socialização do indivíduo com autismo, tem que entender o que é percepção social, tem que entender o que é linguagem, desenvolvimento da linguagem, tem que entender o que é a teoria da mente e tem que entender a teoria da coerência central. Ó, quem quiser estudar profundamente isso, muito bem, né? A partir daí nós vamos entender, associando essas 4 teorias, a que áreas estão alteradas no cérebro e por que essas áreas ficaram alteradas, e estando alteradas, qual é o resultado. Lógico que nem todo indivíduo com autismo tem alteração nessas 4 áreas psicológicas, ou esses 4 construtos psicológicos de funcionamento. Não. Tem indivíduos com autismo que a linguagem é o que está mais afetado. Tem indivíduo com autismo que é a teoria da mente que está mais afetada. Tem indivíduos com autismo que os 4 estão muito afetados. E tem indivíduos com autismo que o problema principal é mais na teoria da coerência central. Essa variabilidade é o que dá a heterogeneidade do quadro clínico. Por isso que nenhum autista é igual, né? Por isso que nenhum autista tem as mesmíssimas características. Cada criança com autismo, cada adolescente, cada adulto é de um jeito, né? E eu acho muito importante estudar isso, sabe por quê? Porque a partir daí você entende como intervir. Olha que legal. Se a gente vê que a percepção social está alterada, eu vou intervir mais na percepção social. Se eu vejo que o problema é maior na teoria da mente, eu vou intervir na teoria da mente. Se eu vejo que o problema é mais coerência central, eu vou intervir. Ou faço uma estratégia que pegue um pouco das 4. Isso, dentro dos processos terapêuticos, é fundamental. Porque isso dá base para que a gente trabalhe áreas e requisitos básicos do cérebro para trabalhar o todo no final. E aí vem um outro ponto importante, a importância do diagnóstico precoce. Porque se eu faço o diagnóstico cedo, eu tenho a oportunidade de modificar cedo essas 4, ou 1, ou 2, ou 3 dessas 4 que estão alteradas, e num cérebro mais imaturo, num cérebro que está em fase de construção, isso tudo fica mais fácil, isso tudo flui melhor. E a gente pode fazer um trabalho de construção daquilo que está alterado, reformar o que está precisando ser modificado, para que a criança venha desenvolver estas, ou uma delas, ou todas as 4 habilidades necessárias para ter um desenvolvimento social pleno, que é isso que a gente quer com quem tem autismo. Agora, se você precisa se aprofundar nesse assunto, ou precisa melhorar o seu conhecimento, eu convido vocês a participarem, a obterem o nosso curso de especialização em TEA, o Proteia. O Proteia é um programa para você ter a possibilidade de ter um treinamento aprofundado em autismo, conhecer o autismo de forma mais aprofundada, sob vários aspectos, os aspectos históricos, os sinais precoces, o quadro clínico, as formas mais variadas de abordagem terapêutica, em 50 horas de curso, tendo aí a oportunidade de ficar com esse curso por 1 ano, com tempo à vontade para você aproveitar o conteúdo que está lá. E o que é interessante, como todo o programa da Neurosaber, é um programa voltado a melhorar não só o conhecimento, mas permitir, por meio de uma linguagem acessível e uma visão prática, isso é mais importante, uma visão mais prática, uma visão mais do cotidiano, você entender como essa criança, esse adolescente, e como intervir nele. E quais são, obviamente, as evidências científicas
que estão mostrando com maior eficácia quais são os meios de intervenção mais eficazes. O que isso é fundamental para direcionar a intervenção, para fazer com que ela seja mais eficaz e traga realmente aquele resultado que a gente espera. Especialmente os resultados relacionados à socialização. Então, vou repetir. Nosso programa de treinamento Protea. Você pode ir lá no site da Neurosaber, Entendendo Autismo. Lá tem o link e você pode ter acesso a qualquer hora, a qualquer momento e poder ter o nosso programa de treinamento, tá? Num preço acessível, próximo daquilo que você precisa e dentro das suas condições e com tempo. Isso é o mais importante. Com tempo para você poder ver o conteúdo dentro da sua rotina, porque hoje em dia a gente sabe muito bem que fazer qualquer curso requer tempo, requer dedicação e muitas vezes você não tem esse tempo disponível para você. Não é verdade? Tá feito o convite então. Espero que vocês tenham gostado da live. Vocês gostaram? O assunto foi importante? Vamos fazer aí um coraçãozinho, vamos fazer um joia. Gostaram do tema? Um tema legal, deu para vocês aproveitarem. Olha que interessante, né? Saber dessas 4 áreas que estão alteradas, a partir daí saber como a gente conduz essas crianças. Não é melhor? Não é legal? É uma dica boa para você que faz terapia com essas crianças, para você que está na escola e para você que está dentro de casa e que precisa de uma luz para conduzir sua criança, seu adolescente ou seu adulto com autismo. Não é mesmo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Bom, no vídeo nós vimos 5 pontos importantes, né? A socialização é quando a criança ela prefere a pessoa do que o objeto. E isso, às vezes, nós vemos o contrário na criança que tem o autismo, né? Às vezes ela prefere um carrinho, às vezes ela prefere um brinquedo, às vezes ela prefere alguma outra coisa e não pessoas. Essa é uma dificuldade, uma das maiores dificuldades que nós percebemos nas crianças, né? Então, a intervenção nossa como professor tem que ser nessa situação. Trazer ela para interações com pessoas, né? E se desvencilhar dessa questão dos objetos. Compreender as pessoas, né? Essa questão da empatia é muito importante. E essa questão que envolve coisas em vez de pessoas, nós temos que sempre pensar assim, as coisas são segundo plano. A maioria das crianças prefere pessoas. Então, as nossas intervenções, elas têm que buscar isso, elas têm que trazer a criança para esse convívio com o outro, para essa interação com o outro, para a interação com as outras crianças. E também aprender a se colocar no lugar do outro. Isso é interação, né? Usar diferentes formas de linguagem, perceber a vontade das pessoas, o que eu posso fazer para agradar, o que as pessoas fazem que me agrada e estar à vontade naquele espaço. Tudo isso, como nós vimos no vídeo, envolve a socialização. Então, ela não é tão simples assim. Envolve muitas questões que fazem parte, assim, diariamente do nosso cotidiano na escola. E aí nós vimos algumas coisas que o vídeo sugere também, que nós podemos pesquisar, né? Como a teoria da mente, a teoria da coerência central. Essas são algumas coisas que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E aí, toda essa questão que envolve a interação social, ela está diretamente ligada à brincadeira. E como a brincadeira faz parte do nosso cotidiano na escola, na verdade, os benefícios da brincadeira, todos nós sabemos, né? São sociais, são cognitivos, simbólicos, né? E envolvem a intervenção nessas inabilidades que o autista possui. Se nós pensarmos em todos os benefícios que a brincadeira traz, todos esses benefícios são justamente aquelas inabilidades que a criança tem. E aí, o que é importante? Importante pensar na comunicação, na interação, no contato visual, a generalização, os comportamentos repetitivos. Tudo isso pode ser trabalhado nas brincadeiras do dia a dia. Aí eu separei aqui algumas coisas para a gente pensar em relação à brincadeira. Então, toda vez que nós vamos propor uma brincadeira, é importante pensar em algumas questões. A primeira aqui que eu coloquei é em relação aos distúrbios sensoriais. Nós sabemos que algumas crianças têm dificuldade em relação a muito barulho, luz,
cor, algumas texturas. Então, o que a gente pode pensar? Eu vou iniciar a brincadeira com algo que é confortável para a criança. E depois eu posso introduzir coisas aos poucos para trabalhar esses distúrbios sensoriais que ela tem. Uma outra questão é reduzir a ansiedade. Muitas crianças, elas têm dificuldade em participar de brincadeiras coletivas porque elas não sabem o que vai acontecer. Elas não dominam as regras. Para isso é importante o quê? Explorar primeiro os objetos, contar o que vai acontecer. A criança tem que perceber a sequência dessa brincadeira, como que ela vai ocorrer, em que espaço ela vai acontecer. Nós vamos sair desse espaço para um outro espaço para essa brincadeira acontecer? Então, essas pistas, essas dicas de como ocorre a brincadeira, elas reduzem a ansiedade da criança, né? Algumas crianças, elas se negam a determinadas situações pela dificuldade de mudar de espaço. Uma dica interessante é nós termos dentro da sala de aula uma caixa de materiais com vários tipos de situações, envolvendo som, símbolo, textura. Nessa caixa podem conter várias coisas que essa criança gosta, né? E aí a gente vai propondo situações de brincadeira com coisas que são confortáveis para aquela criança. Outra questão para trabalhar essa dificuldade da interação social são os jogos compartilhados. São coisas que eu tenho que fazer em parceria com o outro. Então, pensar em alguns brinquedos e algumas brincadeiras que eu tenho que ter outra criança brincando comigo. Vamos pensar, por exemplo, no parque. A gangorra, tem como brincar sozinho? Se eu estiver brincando com bola, quais são as atividades que eu posso usar? Quais são as atividades que eu posso utilizar a bola e precisar de outra criança junto comigo? Esses jogos compartilhados, eles estimulam essa interação social, que é uma das dificuldades do autista, né? E estimular também a continuidade. O que nós vemos muitas vezes nas crianças? Elas fazem uma atividade, pula para outra, vai para outra, vai para outra e não termina nenhuma, né? Qual é a dificuldade que nós observamos aí? A dificuldade de atenção dessa criança, de perceber que aquela atividade tem um começo, tem um meio, tem um fim. Ela não realiza a atividade inteira. E aí, o que nós temos que trabalhar? Estimular essa continuidade. Então, eu trabalho 2, 3 minutos nessa atividade, eu dou um intervalo, mas eu volto nela, eu não vou para outra. E aí, nós podemos usar, por exemplo, situações que envolvem coisas que a criança gosta. Né? Começar com coisas que a criança gosta. E as mudanças, elas nunca podem ser bruscas, né? Se a criança não percebe essas mudanças, às vezes ela se nega a mudar de atividade. Então, é interessante pensar assim, nós estamos aqui nessa atividade agora. Olha, daqui 5 minutos a gente vai para o refeitório, porque está na hora do almoço. Gente, olha, lembra que eu falei que faltavam 5 minutos? Agora falta 1 minutinho só, vamos se organizar para ir? Então, a gente já vai dando dicas para essa criança, que as coisas vão mudar. Ela vai sair daquele espaço e ela vai para um outro espaço. Outra coisa importante é a criança, muitas vezes, que tem esses distúrbios sensoriais muito acentuados, ela tem um período de descanso. Um período curto para ele ficar sozinho, às vezes para ele se acalmar, um momento para ele relaxar, para reduzir essa ansiedade e esse estresse que algumas atividades causam. Por quê? Porque se a criança tem dificuldade na interação social, quando eu proponho situações que envolvem a interação social, eu trago para ela também certo nível de estresse, porque ela se afasta daquelas atividades. Mas eu estou propondo atividades que trazem para ela essa questão da interação social. Então, essas atividades elas têm que ser intercaladas com situações onde a criança possa, em alguns momentos, novamente, ficar sozinha, acabar com essa ansiedade e depois retornar para a atividade. Muitas crianças que apresentam um nível 3 de autismo, que são os casos mais severos, eles precisam desse suporte, né? Desse canto, desse espaço para esse relaxamento e depois o retorno. E isso pode ser dentro da sala de aula mesmo, né? Muitas vezes nem precisa ser num outro espaço. Então, nós vimos aqui coisas importantes que envolvem a brincadeira, né? E ela é complexa.
Muitas coisas que nós trabalhamos na brincadeira são, como nós vimos aí, situações que vão ampliar, que vão trabalhar essas dificuldades. O que é importante? Sempre que nós estamos brincando com a criança, que tem dificuldade de interação social e muitas vezes tem dificuldade de contato visual, é importante estar na frente da criança para brincar junto. Essa questão do olho no olho desenvolve a atenção compartilhada. Então, ela tem que olhar para mim, ela tem que olhar para o brinquedo. Brinque de maneiras diferentes com o mesmo brinquedo. Isso amplia a flexibilidade cognitiva que essa criança tem que ter. Ela vai perceber que aquilo serve para diferentes coisas. Ensine que a brincadeira tem um começo, tem um meio e tem um fim. Brinque com coisas que as crianças daquela idade gostam. Por que isso é importante? Pensem na sala de aula de vocês. Se vocês têm um berçário, vocês sabem quais são os brinquedos preferidos dessas crianças. Se é um Jardim 2, vocês sabem quais são os brinquedos preferidos. E por que é importante ensinar a criança a brincar com coisas que todo mundo gosta? Porque isso também vai ajudar nessa interação. Ela vai brincar com o outro com coisas que todo mundo gosta. Então, ela vai conseguir estar inserida nessa brincadeira de uma maneira mais fácil. E também a gente consegue, dessa forma, retirar algumas fixações que a criança tem. Às vezes é só o carrinho azul, às vezes é só a bolinha, às vezes é só o urso. Então, brincar, explorar diferentes brinquedos é importante também. Brincar em diferentes ambientes, evitar os brinquedos que essa criança tem um fascínio maior. Às vezes é aquele brinquedo que tem um som, às vezes é aquele brinquedo que tem determinada luz. Vamos retirar aos poucos esse e inserir outras coisas nessas atividades. Usar o brinquedo de diferentes maneiras também é uma outra coisa importante para a gente trabalhar essa flexibilidade mental. E essa questão simbólica também, utilizar materiais que a criança possa imaginar o que pode ser feito com aquilo. Que a criança possa pensar, esse cabo de vassoura, ele vai virar um cavalo, né? Esse cabo de vassoura, ele vai virar uma outra coisa. Isso é pensar, é trabalhar essa flexibilidade cognitiva que o autista tem mais dificuldade. E também, para aqueles que não gostam muito de brinquedos, porque tem crianças que não gostam muito de brinquedos, né? Elas preferem, por exemplo, uma tampinha, um graveto, outras situações assim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai interagir com esse material e vai dar para ela sentido, trabalhando sempre essa questão simbólica, que é uma dificuldade que o autista tem. O que nós precisamos evitar? Evitar falar demais, né? Por quê? Porque quando a informação ela é muito longa, ela não vai ficar retida. E aí vocês vão dar instrução, e a criança não entendeu e não gravou nada. Aí vocês falam assim, mas eu expliquei, e ele não fez daquele jeito. Por quê? Porque às vezes a gente fala demais. Então as nossas orientações, elas precisam ser mais objetivas, mais curtas, né? E nós temos que lembrar sempre dessa dificuldade de atenção compartilhada. Se a criança está brincando, vai ser difícil ela compartilhar essa atenção entre o brinquedo e entre o professor que está falando com ela. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos começar interagindo na brincadeira dessa criança. Ela está ali brincando com as tampinhas. Aí eu vou, olha o barulho que faz a tampinha. E a gente faz o barulho. Olha, mas a tampinha que é maior faz outro barulho. E nós vamos entrar na brincadeira dessa criança. Comece, por exemplo, com sons engraçados, olhando para aquilo que a criança está brincando. Use palavras para comunicação, né? Brinque com o que ela tá usando, por exemplo. Olha que bonito, olha essa tampinha amarela. Não tire o material e sugira outro. Tente inserir outra coisa. Se você percebe que ele está sempre com aquilo, eu quero mudar, Vanessa. Eu quero tirar essa coisa das tampinhas e quero trabalhar, por exemplo, com a massinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a tampinha e dar a massinha? Não, porque ele não vai aceitar. Lembra da inflexibilidade que a criança tem. Então, eu vou entrar nessa brincadeira da tampinha. Aos poucos, eu posso colocar uma massinha dentro da tampinha, a gente vai tirar. Aos poucos eu posso ir mudando essa brincadeira e vamos montar um carrinho e a roda do carrinho vai ser a tampinha.
Isso, gente, é pensar nessa brincadeira. Não é trocar uma coisa por outra, porque nós não vamos conseguir. Lembre dessa inflexibilidade que algumas crianças têm. Mas isso não é com todo mundo, são algumas crianças. Essas que vocês percebem essa dificuldade, é importante começar dessa forma. Agora nós vamos ver um outro vídeo que fala um pouquinho sobre a interação social na brincadeira. Oi, pessoal! Dúvidas que vocês mandaram lá no Instagram. Como ajudar meu filho a interagir com outras crianças? Os pais levam no parque, mas logo a criança se afasta e desiste de brincar com os amiguinhos. O que a gente pode fazer? A Gislaine mandou essa dúvida lá nos comentários do post que nós fizemos sobre suas dúvidas no Instagram. E ela falou assim: oi Maíra, estamos com dificuldade em fazer meu filho interagir com outras crianças. Sempre que vamos no parque brincar com ele e outras crianças para ajudar na interação, logo ele desiste e também notamos que ele fica com ciúmes de nós e não quer mais brincar. Também notamos que mesmo em casa ele quer que ficamos juntos, vendo ele brincar, mas não podemos pegar nada, nem nos brinquedos que ele usa. Beijos. E muita gente comentou dizendo que tem o mesmo problema, a mesma dificuldade. Se isso é importante para você, se inscreve no canal, porque eu sempre faço vídeos que dão dicas de como fazer brincadeiras, de como você fazer atividades que sejam motivadoras para as crianças. E se você está inscrito e com o sininho ativado, você recebe a notificação de novo vídeo. Assim você não perde informações. O que a gente pode dizer para pessoas, para famílias que passam pelo que a Gislaine está passando? Primeiro ponto, né? A base do problema do autismo, a base do transtorno é a dificuldade da interação social. Dificuldade nessa comunicação social, verbal e não verbal. Na brincadeira, você precisa fazer várias coisas que são difíceis, que têm um alto custo de resposta para a criança com autismo. Você precisa olhar o que os pares estão fazendo, você precisa imitar, fazer igual, para os amiguinhos verem que você também faz um pouco do que eles fazem. Você precisa entender, decodificar os comandos do que eles estão falando, dos comandos que eles estão dando na brincadeira, para você entender e fazer também. Você eventualmente precisa mostrar, falar algumas coisas para que as crianças façam também o que você está fazendo. Então é super difícil brincar. Brincar envolve um monte de pré-requisitos que são anteriores, que são condições para essa brincadeira acontecer. Por isso que é tão difícil para uma criança com autismo. E todas as crianças com autismo vão ter dificuldade maior ou menor, mesmo que sutil, nessa interação. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro ponto é a gente pensar na intervenção precoce. Depois que a criança já é grande, ela passou muitos anos sem essas oportunidades de aprendizagem, oportunidades que são criadas em pequenos momentos, em momentos que a gente considera bobo, mas que se aprende muito numa interação com os pares. Num parque ou na escola, todos os dias a criança tem oportunidades de aprender uma coisinha com um, outra coisinha com o outro, e assim ela vai criando um repertório, ela vai aumentando as possibilidades de aprendizagem e de conhecimento. Então a gente está falando em intervenção precoce e isso é fundamental, porque enquanto a criança é muito pequenininha, com 2, 3 anos, a gente tende a relevar, a deixar passar. A gente dá desculpas, a gente acha que ela é tímida, a gente acha que ela é ciumenta com os brinquedos, mas isso já mostra uma dificuldade de aceitar a flexibilidade mental, intervenção nas atividades dela, compreensão do que está acontecendo ali e se divertir. Então, o que a gente faz para uma criança aceitar a nossa brincadeira? Começa cedo. Começa cedo fazendo o quê? Imitando o que ela está fazendo. Tudo isso que eu falei no começo do vídeo, depois volta o vídeo, assiste de novo e anota. Todos aqueles pré-requisitos que eu falei que são importantes numa brincadeira, já começa a fazer com a criança desde que ela é pequenininha. Se você precisa de ajuda, faz um curso online de estratégias naturalistas, de aba. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque nós temos esse curso, se você tiver interesse. Ele é importante para você entender como brincar com uma criança. O que você vai fazer?
vai pegar todos esses pré-requisitos, vai começar a trabalhar com a criança, vai dar modelo para ela. Então você vai fazer imitações, você vai ser divertida na brincadeira, você vai ser engraçada, você vai ser legal, fazer sonzinhos e pedir um pouquinho do que você quer no meio da brincadeira. Brincar não é dar demanda para a criança, não é ficar mostrando o brinquedo e ficar falando para a criança fazer o que você quer. Brincar é compreender a ideia que a criança tem naquela atividade, fazer igual, seguir a liderança dela, ser legal com ela e aí, depois de fazer isso durante alguns minutos, pede um pouquinho também do que você quer. Depois você volta a fazer o que a criança quer, o que a criança quer, o que a criança quer. Depois você vai de novo pedir uma coisa sua e assim você vai fazendo um jogo, um bate-bola com a criança, de um pouco você e um pouco eu. E o que a gente precisa fazer? Dar um apoio, suporte, consistentemente, não é uma ou duas vezes que você vai precisar fazer a mediação, são muitas vezes. E quanto antes, mais cedo, quanto menorzinho a criança for e você começar a fazer essa mediação, de mostrar para ela um pouquinho você, um pouquinho eu, um pouquinho você, um pouquinho eu, melhor para você recuperar aí atrasos e essa criança começar a interagir. É isso aí, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, nesse vídeo nós vimos que a brincadeira ela envolve muitos requisitos, né? Brincar não é tão simples assim. Envolve imitar o outro, envolve ter modelos, ter repertório, e tudo isso é importante. É muito importante nós pensarmos que a brincadeira em si, ela não é tão simples. Ir para um espaço e dizer assim, aqui a gente vai brincar de boneca, aqui nós vamos brincar com carrinho, aqui nós vamos brincar no parque, não é tão simples assim. Para a criança participar exatamente dentro dessas propostas que nós temos em espaços diferentes, ou utilizar um brinquedo da forma que nós temos aí em mente como um objetivo, ela tem que ter repertório. Se ela não consegue entender os pré-requisitos, nós não vamos conseguir que ela atinja o objetivo que a gente tem proposto. Por isso é importante ter essa ideia, né? O que essa criança consegue? Ela consegue imitar? O vídeo até falou, né, de algumas coisas. Vocês podem voltar lá no vídeo como foi a sugestão e anotar. Será que quando eu dou modelo ela consegue? Será que quando eu dou uma ajuda física ela consegue? Será que quando eu faço o som de alguma coisa ela percebe o que eu estou fazendo, o que eu estou falando? Né? Então esse vídeo ele traz pontua, né, essas questões importantes para a gente refletir. E agora nós vamos ver algumas dicas para os pais, mas que também serve para nós professores. Né? Depois, se vocês quiserem pesquisar esse canal, a Maíra Gaiato, ela é uma psicóloga e ela traz várias situações aí que envolvem o cotidiano das crianças com autismo e dá várias dicas. Vamos ver esse vídeo que é para os pais. Vim hoje conversar um pouco com os pais de criança com diagnóstico de autismo. O que vocês podem fazer em casa para brincar, para estimular essas crianças e também sobre o impacto e como é ter uma criança com diagnóstico de autismo em casa. As pesquisas mostram que os pais, sabendo como estimular a criança em casa, ajuda muito no desenvolvimento delas. O que vocês podem fazer aí, quando elas não estão mais em terapia? Então, nos outros vídeos, nós já passamos pela fase de desconfiar, quando a mãe percebe que tem alguma coisa diferente com o bebê, primeiros sinais e sintomas, como o diagnóstico é feito, depois a elaboração do luto daquela criança que a gente idealizou e foi diferente, veio diferente do que a gente imaginava. Agora é hora de falar sobre como vocês podem ajudar em casa a complementar as terapias dos especialistas no consultório e até dos acompanhantes terapêuticos na escola ou em casa mesmo. A maior parte do tempo as crianças passam com os pais. Elas passam 1 ou 2 horas com os especialistas e o resto do dia ou na escola ou com eles. Por isso que é tão importante os professores saberem o que fazer e os pais complementarem em casa. Uma dica prática é, quando você falar com a criança, fazer ela associar o som que você está dizendo a alguma coisa prática. Eu vejo muito no consultório os pais falando com a criança, perguntando coisas, chamando o nome e a criança não olhando, não respondendo. Então, por exemplo, quando a gente chama o nome da criança e ela não olha, o que a gente pode fazer? João, olha para mim.
E a criança ignora, continua mexendo com as coisinhas dela. Pega a mãozinha da criança e coloca no seu olho e repete: João, olha para mim. Automaticamente a criança tende a olhar para onde a mão dela vai, na direção que a mãozinha dela vai. Então, outra dica legal. Se você pede para a criança: João, pega o copo, e ele continua com os brinquedinhos dele. Repete, já dando ajuda física para a criança realizar aquela tarefa. Diz para ele: João, pega o copo, leva a mãozinha dele, mesmo que no começo aquilo não faça sentido, depois de ouvir inúmeras vezes aquele estímulo auditivo, ele vai começar a relacionar e associar com pegar o copo. Um exemplo de discriminação auditiva para a gente aprender linguagem. Se eu tô na Coreia e um cara lá, um coreano, igual o meu cameraman, diz para mim: Maíra, 휴대전화. Maíra, 휴대전화. Mas se todas as vezes que ele falar isso, ele pegar na minha mão e direcionar para o celular, Maíra, 휴대전화. depois de 100 vezes eu vou fazer isso para ele, concorda? A gente associa o significante do que a gente está ouvindo ao significado. Isso pode ajudar muito a ampliar a linguagem das crianças com autismo. Então faça isso várias vezes ao dia com os seus filhos. Peça para eles ajudarem você a colocar a mesa. Coloca o prato na mesa, pega o copo, coloca o garfo na pia, chuta a bola, pega a boneca, vamos brincar. E sempre associando um gesto ou uma ação ao que você está falando. No começo não vai fazer muito sentido, parece que você está fazendo pela criança. Isso você pode usar também em brincadeiras. Então, por exemplo, pede para ele chutar a bola. Se ele te ignorar, pega a bola, leva até perto do pé dele e ajuda ele fisicamente a chutar a bola. No começo você pode achar: poxa vida, eu queria usar esse material para brincar, para ele se divertir. E ele parece não entender muito bem, não faz muito sentido, ele não está se divertindo. Mas ele precisa aprender primeiro para depois se divertir. E a gente precisa mudar o estímulo que ele gosta. Então, se ele gosta de ficar falando sozinho e mexendo em coisas sem função, vamos começar a trazer objetos, vamos começar a trazer brinquedos. Ajuda ele a realizar as tarefas e a ter sucesso. Isso vai favorecer muito o desenvolvimento dele, ok? Ficar bravo com a criança, brigar, bater, não funciona. O que funciona é você fazer a sua palavra ter poder, é você dizer não e impedir que a criança pegue alguma coisa que você não quer e realmente fazer a sua palavra funcionar. Se a criança estiver fazendo alguma coisa errada, por exemplo, se jogando no chão pedindo alguma coisa, e você ficar dando bronca, essa atenção que você dá para a criança pode reforçar o comportamento, pode, ao invés de ensinar para ela que aquilo é ruim, é errado, ensinar que você entendeu o que ela quer, tanto entendeu o que veio até ela e que está falando com ela. Uma das dificuldades da criança com autismo é entender expressões faciais e interpretar sutilezas sociais. Então, às vezes, ela nem entende aquilo como bronca. Porque quando a gente conta uma história, a gente dramatiza. Fala: e o lobo chegou. Quando a gente dá bronca, a expressão e a fala é muito semelhante, então ela pode confundir um pouco. A melhor forma de ensinar uma criança que aquele comportamento é inadequado é não dando atenção para ela e não cedendo para o que ela quer. Depois que ela parar de chorar ou de gritar, você se aproxima dela e fala: o que você quer, meu filho? Vamos continuar fazendo aquilo que a gente estava fazendo? É o mais indicado. E vocês, pais, precisam cuidar de vocês também, porque eu ouço muito no consultório os pais dizendo: agora a nossa vida é em função de cuidar do nosso filho, nossa dedicação é inteira e exclusiva, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa vida. Pais, cuidado. O índice de depressão e de estresse em pais de crianças com autismo é muito mais alto do que em população com filhos típicos ou até do que filhos com outras síndromes, com outros transtornos. Cuidem de vocês também. Vocês precisam viajar, namorar, sair um pouco de casa, deixar a criança com os avós ou com o babá. Vocês não precisam viver em função daquela criança, porque senão o casamento vai ter prejuízos e a criança sente quando alguma coisa errada ou estranha tem no ar. A criança precisa de vocês unidos, fortes, desempenhando juntos um papel de pais para a vida delas. Ajuda muito pais coerentes, sincronizados, que falam a mesma língua. Pais que brigam prejudicam muito o tratamento das crianças. A gente sente uma diferença explícita
no desenvolvimento, no prognóstico de pais que estão alinhados com a equipe, que cuidam do filho e também cuidam de si mesmo como pessoa e do seu relacionamento com a mãe como casal, do que pais que vivem brigando, que têm uma vida não feliz. E não adianta brigar também pela culpa de quem é a culpa do filho ter autismo, porque a gente já sabe que hoje a causa é genética e que é uma combinação das duas genéticas, porque se uma foi a predisposição, a outra não foi protetiva. Aquele organismo foi formado por duas genéticas que se juntaram e que formaram aquele indivíduo. Então, se ficou alguma dúvida ainda, comenta ou me manda um e-mail. Tá todo aqui na descrição, todos os meus contatos estão aqui. E se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal. E muitos outros vídeos ainda virão, sobre desenvolvimento infantil, sobre TDAH, déficit de atenção, autismo e muitas coisas interessantes, tá bom? Um beijo, tchau! Bom, nesse vídeo nós vimos algumas situações interessantes para trazer para a sala de aula, não é verdade? Vocês viram, quando a criança não olha, ela não olha, e eu tô chamando ela, Vanessa, Vanessa, e a Vanessa não olha. Então, o que eu posso fazer? Eu pego a mão da Vanessa e falo, olha para mim, e trago a mão dela perto do meu olho. A partir do momento que eu pego a mão e trago, automaticamente a criança vai olhar para onde a mão dela está indo. Essa é uma dica importante para a gente tentar fazer com as crianças. Então, não olha, tenta isso. Ai, tentei uma vez, não deu certo, mas não vai ser uma vez. Vão ser 2, 3, 4, 3 semanas, 4 semanas para vocês conseguirem perceber os avanços, né? Outra coisa importante é a ajuda física, que foi destacada no vídeo. Pega o copo. Às vezes a criança não pega. Mas então aí eu preciso fazer o quê? Pego a mão dela, pega o copo e trago o copo. Outra coisa importante, associar o gesto às ações. Isso, gente, é importante assim, no dia a dia, em todas as situações que vocês estão propondo. Olha, vamos pegar o livro, levanta, pega o livro. Abre o armário, pega a cola. Essas dicas, essas frases curtas e que envolvem as ações, né? Então a criança tem o gesto e ela tem a ação. Eu dou essa ajuda física, ela busca, eu vou nomeando as coisas e isso é importante. Importante para quê? Tanto para a interação social quanto para a linguagem. E quanto melhor essa linguagem estiver, melhor a interação social vai desenvolver, né? Vai ser desenvolvida. Então, aqui nós vimos várias sugestões aí no vídeo. E para finalizar, nós temos aqui algumas dicas. Depois, se vocês quiserem também pesquisar esse site, Tempo Junto, ele traz algumas observações bem interessantes, tá? Olha, 5 formas efetivas de motivar socialmente. Primeiro que nós vimos, né? Usar o interesse da criança. Começar com coisas fáceis. Brincar com situações que buscam o outro. Vamos pensar, balanço. Tem como eu brincar de balanço com uma criança pequena sem precisar interagir com o outro? Então, escolha brincadeiras que vão ser assertivas no desenvolvimento dessas habilidades. As brincadeiras de causa e efeito, né? Por exemplo, escondeu, achou, as cócegas, né? São todas brincadeiras que o outro traz pra gente uma interação. Não tem como fazer sozinho. Trocar turno, né? Eu faço, agora é a sua vez. E também coisas que nós vimos aqui para se conectar com a criança, né? Observar o interesse dela. Se lembrar que uma brincadeira, gente, é uma brincadeira, não é um quiz. Eu não estou ali com pergunta e resposta. Eu tenho que aprender a interagir com a criança naquilo que ela está fazendo, para depois trazer para outras situações pontuais que eu quero ampliar. Investir em rotinas sensório-sociais, né? Pensar naquelas questões sociais que nós vimos, pensar nessas inabilidades na questão sensorial, dançar junto, escutar, conversar, ter momentos de relaxamento, tudo isso é importante, né? Importante para quê? Como nós vimos hoje, o nosso objetivo é pensar em situações que desenvolvem, que promovem a interação social. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto.